Oh, professor Hugo, você falou da questão da intolerância, tem aumentado, né? Eu sou historiador. Aliás, eu tenho um doutorado em História, certo? Eu sou sociólogo, por acaso. Tenho um pós-doutorado em Sociologia, mas eu sou sociólogo. Meus livros são historiador. A questão da intolerância, aliás, esse é o tema predileto, eu diria, de um grande pensador que é Zygmunt Bauman, né? Os 20 livros que tem, mais ou menos, traduzidos para o Brasil dele, pela Zahar, basicamente trabalha na questão da intolerância versus solidariedade, né? Na visão de Bauman, que eu concordo, que ele trabalha com esses dois conceitos, essas duas periodizações, modernidade e pós-modernidade, ou modernidade tardia. Embora ele não seja pós-moderno, eu sou um sociólogo da pós-modernidade. Eu não um sociólogo pós-moderno, que é a diferença. É o meu caso. Eu sou um sociólogo da pós-modernidade. Ele estabelece, portanto, essa diferença. E uma das questões fundamentais, naquele livro, Modernidade e Holocausto, que é um livro maravilhoso, que contemplaria toda essa discussão aqui, né? Ele até começa citando Hannah Arendt, né? Ele diz, como é possível que o povo alemão, né, o povo mais culto, mais adiantado da história, né, permitiu a ascensão do nazismo e participou, colaborou, né, naquele processo de extermínio de judeus, mas de outras minorias, vamos dizer assim, né? No processo de intolerância mais grave, talvez, da história, que se conhece, né? Ali foi o princípio de tudo. Então ele vai dizer que Hannah Arendt, que era uma pensadora, né, e outros, né, que é uma pensadora moderna, iluminista, achava que o nazismo não tinha bases, né, não tinha bases filosóficas que justificassem aquele extermínio, né? Que foi uma espécie assim de ou amnésia cultural ou um retrocesso, sabe, para a barbárie. Aí Bauman vai exatamente indagar o seguinte, vai fazer uma pesquisa mostrando que os principais cientistas que havia, né, fizeram experiências, sabe? Tem um filme do fundamental, que é Amém, né? Que mostra a igreja envolvida, inclusive, também. Mas o que quer dizer é o seguinte, daquele do grego lá, aquele grande cineasta, hein? Não, aquele outro anterior, que tem tanto filme demais, esqueci o nome. Mas o importante é dizer o seguinte, então há ali uma argumentação dele mostrando, Costa Grau, exatamente, mostrando que havia uma espécie de unanimidade entre os cientistas, né, que levaram aquelas ideias eugenistas, de melhoramento da raça e assim por diante. Isso no Brasil já existe no século XIX. Se o Meirelles estivesse aqui, Nina Rodrigues, todo mundo realmente trabalhava com essa ideia de que a única solução para o caso do Brasil, o atraso do Brasil, é a mistura das raças. E, de certa forma, Gilberto Freire encampou essa ideia. Em Casa Grande, Senzala, depois Sobrados e Mucamo, e vai por aí afora. Ou seja, melhoramento da raça. E tudo isso realmente embasou as políticas de imigração. Primeiro alemães, italianos, né, para os cafezais, mas também japoneses e tal. Tudo menos negros. Os negros são responsáveis pelo atraso, pela miséria. Por isso que eles justificando a questão da escravidão. E assim por diante. Na Alemanha, portanto, o nazismo ascendeu com o apoio da intelectualidade. Até Heidegger, que era o maior filósofo vivo da época, ele apoiou. E os alemães tentaram mostrar que Nietzsche também apoiava. Coitado, Nietzsche já tinha morrido há muito tempo, morreu em 1902, né? Apoiava, quer dizer, era um pensador que tinha fundamentado o nazismo. Então, é o seguinte, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, a modernidade
é um período, e Foucault foi quem demonstrou isso, que construiu instituições aparentemente superiores, certo? A questão da prisão, todo o discurso sobre a prisão dizia o seguinte: é uma forma mais civilizada, né? O tribunal, que você colocou aqui, o tribunal do júri, é a forma mais civilizada, mais democrática que se inventou para punir, através de todo um processo. E eu até concordo com isso, é verdade. O contraditório, você fazer pesquisa, justificar, tal. Então o tribunal é uma instituição da modernidade. A punição é uma a punição carcerária, né, coisa desse tipo, retirando e depois corrigindo, é exatamente uma conquista, ou vamos dizer o seguinte, um produto da modernidade. O hospital é um produto da modernidade, as universidades, as escolas e assim por diante. Aí Foucault diz o seguinte: tudo bem, a medicalização, por exemplo, a medicina social, ele diz, tudo bem, mas não vamos tirar daí que essas instituições todas surgiram num contexto de instaurar uma nova mecânica de poder, o poder disciplinar. Será que... pois é, o que eu quero dizer é o seguinte, que a modernidade era mais intolerante do que esse momento que está se vivendo. Eu quero dizer isso. A intolerância que nós temos, até um dia desse, que deu a base para o poder jurídico fazer, era a intolerância com os pobres. E Bauman vai falar isso, mostrar como o recrudescimento ou o endurecimento penal, que é um dos fatos mais importantes que ocorreu no mundo a partir da década de 70, é resultante do desmonte do estado de bem-estar social. O que fazer com a pobreza, já que o Estado estava se recusando, né, a participar da composição e reprodução da força de trabalho? Prisão, exclusão e assim por diante. Então, foi isso que está acontecendo. Como é que se explica o encarceramento de massa? Os Estados Unidos, com 3 milhões de pessoas com dívida com a lei, o Brasil com 800 mil pessoas encarceradas, é a quarta população carcerária do mundo, talvez seja a terceira já, né? Então está em curso um processo de intolerância em relação aos pobres, porque não tem o que fazer. Não é porque é crise econômica, tem 10 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Como controlar essa massa? Aí o poder judiciário, né, o endurecimento penal tem sido um braço fundamental, mas a mídia também tem sido. Há todo um modelo de sociedade de intolerância, de exclusão. Chegamos a defender a tese que há uma tanatopolítica, ou seja, não se prende mais hoje, né, com o objetivo de corrigir. O homem deixou de ser matéria dúctil, a ortopedia já era, não se corrige mais ninguém. A Supermax nos Estados Unidos, que aqui também tem as prisões, o cara fica 23 horas lá, totalmente, ele não vê ninguém. E uma hora de banho de sol também não vê, ele não vê guarda, ele não tem telefone, o negócio todo. Que instituição é essa de recuperação? É uma morte antecipada, simplesmente. Então a tanatopolítica está aí. Eu não estou nem falando do que acontece nas ruas, porque a orientação, se possível, é matar. Desculpem, a orientação é essa. O que nós vamos fazer com esses jovens, pobres, miseráveis, que tem que estrebuchar, não se deixar morrer amigo? O que fazer? Extermínio. Então o holocausto está acontecendo no Brasil. São 60 mil pessoas, basicamente jovens, de 15 a 24 anos, que estão sendo mortos. Aí me pergunta, mas peraí, professor, eu estou em entrevista toda semana, eu acho que a imprensa, a mídia é fundamental. Eu só tenho às vezes uns pouquinhos e tal, eu disse, olha, quanto tempo eu tenho para ir aí? E às vezes quando eu vou, quando dão mais espaço a outros, uma entrevista coletiva do que a minha, aí eu fico com raiva. Mas é fundamental, a mídia nos procura muito. Eu vejo que o jornalismo hoje está cada vez mais procurando os especialistas. E é o único espaço hoje, praticamente, fora as universidades, que a gente tem como ser ouvido.
é pela mídia, entendeu? Então a mídia não é um espaço fechado só não, é um espaço de luta. Eu vou lá e digo, olha, não vou não nessa entrevista, porque vocês não vão me dar espaço. E a gente negocia. E eu digo o que quero. Eu digo o que quero. Então é isso aí, política é isto, relações de poder é isso, sabe? Tentativa de dominação, mas também de resistência. Onde há poder, há resistência. Mas a mídia que está aí, ela não está inventando nada. E, aliás, eu sou até... Porque teve uma discussão muito grande entre os frankfurtianos, né, Horkheim, Adorno, né, Habermas, depois, assim por diante, aquele lá que ficou nos Estados Unidos, o homem unidimensional, Marcuse, que eles diziam numa tese marxista de que a mass media, a palavra mass media foi exatamente cunhada a partir das teorias desses filósofos da escola de Frankfurt, que é o seguinte, que a mídia tinha o poder de manipular, tinha o poder de manipular e de impor uma cultura de massa, de dominação. Aí vem um cara, meio anarquista, meio alegre, como Humberto Eco, e escreve um livro, 20 anos depois tal, que chama o seguinte, Apocalipse Integrados. Ele disse, não é assim também não. A relação de dominação não só tem uma mão única não, os de cima, que a tese marxista é o seguinte, num determinado momento histórico, a classe dominante impõe as suas ideias, porque ela tem um poder econômico, não sei o que, impõe as suas ideias. Então, os meios de comunicação de massa, jornais, tal, geralmente teriam uma voz uníssona, só defenderiam os interesses da classe dominante. Essa visão é um pouco estreita, reducionista. O poder não é posse de ninguém, não. O poder circula. O poder é uma rede. O poder é uma relação social. Eu chego em casa, eu estou dizendo o seguinte, eu posso ser um trabalhador explorado, né, vilipendiado em qualquer lugar, mas chego em casa, eu tenho o poder de explorar minha mulher, de bater nos filhos, de fazer aquilo, outro, tal. Então, o poder passa por todo mundo. É isso que a gente tem que tomar consciência, o poder e a violência. Está em todo canto. Se a gente não tiver consciência disso, a gente não sai do lugar. Tatiana, para encerrar. Não, eu queria, antes de encerrar, mas a ponderação que eu faço com relação aos conceitos de intolerância na mídia e talvez de manipulação, eu acho que existe a única maneira que se há para bater um pouco na intolerância é a pluralidade. Então, se não há a imparcialidade ideal e assim não é assim que funciona, eu acho que a gente tem que dar vozes para que as pessoas possam opinar, né? Como o professor diz. Temos que fazer resistência quando achamos que tem que haver resistência e buscar o espaço e entrar onde você acha que não está, onde as coisas estão indo por um caminho que você não acredita. Então, eu acho que a mídia tem o papel de oferecer a pluralidade, de dar oportunidade a isso, para que o cidadão em casa possa tomar suas decisões ou suas interpretações. Então, eu acho que o recado que fica, e aí não só no caso de violência, mas nas questões políticas e econômicas, é que a mídia, eu acho que a liberdade de expressão, ela realmente não tem que ter limite. Eu acho que se há equívocos nas questões jurídicas, eu acho que esses questionamentos jurídicos devem ficar na esfera jurídica, mas os questionamentos que devem ser feitos pela mídia e pelo jornalismo é a questão do interesse público. Então, a partir do momento, e aí eu vou dar um exemplo concreto que foi colocado, se há um vazamento de alguma coisa, de alguma gravação que não é, digamos assim, lícita, ou se está se ainda debatendo essa licitude, infelizmente a imprensa não consegue esperar esse tempo até que isso se defina. Claro que em algum momento isso pode gerar um prejuízo, mas é aquela história, no momento da avaliação, o interesse do conteúdo do que é divulgado tem um interesse, não fere, digamos assim, não fere a pluralidade, até porque se dá voz a outros lados. Então eu acho que a partir do momento
cada um tem que cumprir o seu papel. Se o papel jurídico não está sendo cumprido da maneira a contento ou não está sendo a contento, aí deve ser questionado juridicamente. Mas a imprensa não pode ser responsabilizada ou deve ser responsável por fazer o que os outros poderes não estão fazendo. Então, eu acho que cada um no seu quadrado, né? O nosso quadrado é informar, é divulgar e dar voz. Então, eu acho que disso a gente nunca vai abrir mão e eu acho que as nossas lutas são por isso. E eu queria deixar, assim, o meu contato, eu trabalho na TV Cabo Branco, a gente recebe várias pessoas. Eu acho que, como eu disse no começo, esse momento de interseção entre academia, poder judiciário e a imprensa, ele é extremamente relevante, ele é saudável, ele é necessário. E eu me coloco à disposição, até porque estive aqui, estou na universidade, saí da universidade há pouco tempo, né? E gosto de estudar, já fiz cursos e tenho vontade de voltar à academia para poder instigar essa discussão entre essas duas instituições. E eu acho que o espaço está aberto para a gente debater sempre, me colocar à disposição para sempre poder debater esses assuntos. Obrigada. A mídia recebe de um juiz da causa os áudios dizendo que levantou o sigilo. Cada qual no seu quadrado, essa notícia chega para a mídia e desce redonda. Então, não podia ser diferente. A mídia cumpriu o seu papel adequadamente. Tolerância tem que se exercitar. Por exemplo, a mesa reservou 14 minutos para o professor Ari Oswaldo nos brindar com as belíssimas palavras e reservou um para a gente. Então, tolerância é exercitada na prática. Minha querida Rosane, minha querida amiga, minha querida colega, ética e família na Constituição, que família? A cristã católica do século passado, como estava na primeira Constituição, ou a plural, de família com várias pluralidades de forma que temos hoje? Então, a resposta aí pego, eu, Tatiana, ela, Tatiana, dela novamente, a informação de que, em verdade, é o interesse público dos vários públicos, é o interesse da pluralidade de uma sociedade plural, multicultural, multipolítica, multifacetária. E aí também, nesse sentido, não só o interesse público, mas essa ética que possa ser reduzida no conceito da dignidade da pessoa humana. Abraço e agradeço a todos, a meu querido amigo Hugo e a todos os demais que organizaram, o Godoy que me convidou também. Agradeço o privilégio de estar aqui com Alexandre Jubel, amigo que não vem há muito tempo, professor Dinarte aí, que coordenou a mesa também. Fiquei encantado e emocionado com as histórias de vida de Domingos Meirelles, né? Professor Ari Oswaldo, que nos encontramos mais alguma vez, eu me permito tirar essas brincadeiras com ele é muito brilhante, muito arguto, né? E você, que eu gostei muito de lhe conhecer e espero que tenhamos outras oportunidades. A vocês todos, muito obrigado pela paciência, pela tolerância e também e uma boa continuidade do trabalho hoje à tarde. Estou a agradecer ao Ministério Público pela oportunidade. Estou aqui hoje como moderador, mas espero ter a oportunidade também de voltar aqui novamente, até como debatedor. Agradeço a todos, a paciência. Luciano, professor Oswaldo, Nardo e Tatiana. Também fiquei encantado com as experiências do Domingos Meirelles.